trabalhadoras. Nós estamos aqui hoje com um programa novo para vocês. Nós estamos conversando e falando dessa possibilidade desde antes das nossas eleições, mas nós estamos colocando no ar hoje o SMC News. Na verdade, estamos aqui inaugurando uma produção nova, iniciando com o SMC News, Economia e Política em Foco, que é o nosso quadro agora aqui. E, na sequência, nós vamos ter aqui, que já vou falar na sequência para vocês aqui, os nossos colegas falando sobre database, sobre campanha salarial 2023, e vocês não vão poder perder, tá, gente? Então, vamos ficar todo mundo atento, porque a gente vai tentar entregar hoje aqui um conteúdo. Nós terminamos daqui 1 hora e nossos colegas já entram falando de database aqui do sindicato, da campanha salarial, como é que estão as negociações. Então, assim, também é um tema super importante. E nós aqui estamos recebendo hoje a professora Valquíria, ela que é presidente da APP Sindicato. E também o nosso querido amigo aqui, Cid, ele que é economista. Eu vou pedir aos dois que sempre se dirijam àquela câmera amarela lá na frente, porque é lá que nós vamos nos encontrar com os nossos telespectadores, né, com a nossa audiência. E desde já agradecer muito a sua presença, presidente, porque é uma honra para nós. Eu já gostaria de ter falado com a senhora já na live SMC, mas não foi possível. Eu posso chamá-la de você, né? Por favor. Então, obrigada. E nós vamos aqui falar sobre a reconstrução, sobre essa política pública tão importante que é a educação, e quais são as ideias, quais são as propostas, quais são as postulações dessa política pública que é tão importante para a formação do povo brasileiro. Para iniciar, professora Cid, eu não posso iniciar o programa sem fazer aqui um breve remember, né, que todo mundo sabe que a gente está vivendo uma fase no Brasil como um todo de reconstrução. Nas bases, na economia, na saúde e na educação de forma preponderante. Até porque a educação, ela recebe, nos acolhe com... ela tem um espaço de grande sensibilidade aqui na nossa cultura, aqui no Brasil, e assim como todas as outras nossas infraestruturas nacionais foram abaladas por esses, eu vou falar aqui, 6 anos de obscurantismo, tá, professor? E Cid, eu costumo juntar aqui os 4 anos do governo Bolsonaro e com mais os 2 anos do golpe, então nós temos 6 anos onde nós tivemos um grande ataque à democracia, um ataque aos direitos trabalhistas e a todos os nossos direitos civis como brasileiros, né, os direitos humanos desrespeitados. Então, eu queria, assim, que, rapidamente, para dar o seu boa tarde aqui, professor, você falasse, assim, sobre essa questão, né, de aonde estávamos e para onde estamos procurando ir nesse momento. Eu tenho aqui também um videozinho bem legal para mostrar daqui a pouquinho, então, não sai daí, gente. Como falava antes aqui, não dá nem para tomar água, tá? Professora. Meu boa tarde, então. Primeiro, quero agradecer o convite feito. A gente sabe que a vida sindical é corrida para vocês aqui, nós também lá na PP Sindicato, mas a gente sempre está à disposição para contribuir na luta conjunta dos trabalhadores. Né? Cada um tem o seu segmento, tem a sua luta própria, claro, mas a gente se encontra quando a gente vai falar de que país a gente quer, de que sociedade a gente quer, aí a gente se encontra junto, né, todos os trabalhadores e trabalhadoras e as representações sindicais. Então, quero dar uma boa tarde também a quem assiste o programa nesse momento ao vivo, quem vai assistir depois, né, porque ele fica nas redes de vocês. Então, meu muito obrigada. Você traz um tema importante, que é desse período, o marco do golpe para cá. A gente tem trabalhado que a disputa, ela trata de marco civilizatório. Então, assim, o Brasil viveu mais tempo da sua história em período escravocrata e ditaduras do que em período de democracia. Então, a nossa democracia ela é extremamente recente. Se você pensar que a educação pública
ela só se torna obrigatória para todos e todas, e ainda não é em todas as etapas. Na Constituição de 88, é muito recente para uma história de um país que tem uma história de ocupação aí de mais de 500 anos. Então, tem 30 e poucos anos que nós temos políticas públicas tornadas obrigatórias à população. Isso é a educação, o SUS e tantas outras. Então, quando a gente começa a avançar em estender, em ampliar essa oferta da política pública para a população, em que a gente começa com políticas que darão autonomia aos trabalhadores, financeira, né, dignidade de vida, o Brasil passa por um processo de golpe e interrompe aquele avanço. Então, nós vínhamos, né, do governo de 3 gestões, 2 gestões do governo do PT, sim, em que retomava conceitos para nós, no caso da educação, lá do marco de 1930, sim, do Manifesto dos Pioneiros. Então, a política que foi sendo pensada, gestada, trazia princípios para nós tão caros diante do processo, né, que vivenciamos da ditadura militar no país. E aí, quando a elite e quando o capital olha e diz os trabalhadores estão começando a melhorar de vida, começam a ter uma certa dignidade, começam a exigir direitos, as empregadas domésticas começam a ter noção de que tem direito. Eu não posso mais tratá-los num serviço análogo à escravidão. Sim. A gente passou por um golpe novamente. E esses 6 anos disputou novamente os marcos civilizatórios. Qual é o lugar do trabalhador? Qual é o lugar do filho do trabalhador? O que esse país quer do trabalhador? O que o trabalhador quer constituir? O que o trabalhador quer formar? Então, todas as áreas da sociedade e das políticas públicas passaram também por essa revisão, ou por esse olhar. Então, sim, foi um período de obscurantismo que a gente volta a viver, porque a gente passa a disputar elementos e valores que a gente achou que nunca mais íamos ter que reafirmar ou fazer luta para dizer que aquilo era humano, no mínimo. No mínimo humano. Obrigada, professora. Cid, eu quero muito ter boa tarde aqui, que você cumprimente. Eu acredito que você está assistindo a mesma coisa que eu, que é uma grande emoção estarmos aqui realizando, né, um desejo da nossa diretoria, esse programa, e nós abrindo aqui com esse tema que é de extrema importância, assim, sabe? E é bom estar aqui com você, nós estamos aqui compartilhando esse momento, nós sempre na live, a era eu numa tela e na outra, o Cid sempre com um olho na tela e a cabeça em vários eventos, né? A gente já começou brigando aqui hoje, né? Porque ele já achou que ia poder hoje estar aqui, estar no Zoom, estar em outras plataformas, né? Mas a gente quer hoje o Cid aqui só para nós. Cid, cumprimento nosso público de passar o vídeo na sequência. Certo. Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui para realizar esse programa, né? E também para fazer esse importante debate aqui que nós vamos estar fazendo em seguida. Obrigada, Cid. Para a gente dar uma esquentada aqui, professor, até para poder também aqui localizar a nossa audiência, a Globo News, no programa do César Tralli, há 2 dias, mais ou menos, ela exibiu ali não era uma entrevista, era uma opinião de um analista sobre o atual secretário de Educação de São Paulo, né, o secretário Feder, que é o nosso ex-secretário da Educação aqui do Paraná, que esteve conosco nos 4 anos, né, professora? Ele ficou nos 4 anos, né? No primeiro governo do Ratinho, ele foi o nosso secretário de Estado, e na sequência, nós vamos aqui também falar a respeito, mas para a gente poder aqui localizar a nossa discussão, eu peço para a Renata, aqui, que é a nossa técnica, por gentileza, colocar o vídeo, então, do Globo News. Tudo que o secretário Feder está praticando nesse momento em São Paulo é um pouco que uma repetição do que já aconteceu quando ele era secretário de Educação no Paraná sob o governo de Ratinho Júnior.
Por exemplo, ele tentou implantar no Paraná as escolas cívico-militares, deu muito incentivo para isso, colocou ensino à distância dentro das salas de aula, os alunos tendo que ter aula a partir de uma TV, um professor para cada 800 alunos à distância. Então, tudo isso foi muito criticado, foi muito contestado no Paraná, mas teve uma prática que eu destaco, que foi a manipulação de dados para que o Paraná se tornasse o primeiro colocado no IDEB. Então, a gente colocou aqui esse recortezinho aqui dessa matéria, que foi um pouco maior. O Cid até faz alguns comentários, tanto agora aqui como comigo antes, que a análise, embora contundente, né, porque ele cita ali vários exemplos, ele para no IDEB, né? Ele fala da escola cívico-militar, ele fala de o que aconteceu aqui no estado do Paraná e que também está acontecendo no estado de São Paulo agora. E como ele para exatamente no IDEB, e dá no caso dali uma sequência onde explicava, eu quero perguntar a você, professor, para você explicar para a nossa audiência aqui, o que significa esse IDEB que, segundo o analista ali, ele marca como, ele destaca como uma das piores coisas que nos aconteceu aqui na gestão do professor Feder. O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. É um índice que avalia e mede como estão as escolas da educação básica, tanto das séries iniciais, hoje de 1º ao 6º ano, ao 5º ano, quanto de 6º ao 9º, quanto do ensino médio. Então, normalmente são os estudantes do último ano de cada etapa que fazem uma avaliação nacional a partir da nota dessa avaliação, que é, no caso nosso, o SAEB, sim, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, e junto eles pegam os dados das escolas e do Estado, no caso de aprovação, de reprovação e de evasão, e aí eles vão traçar, através de uma fórmula matemática, uma nota para aquela escola. Esse índice ele foi criado quando o Haddad foi ministro. Então, ele é uma política já antiga, não é deste governo. A forma de ler o índice e a consequência dela muda ao longo dos anos. Sim. Então, quando a política foi constituída, era porque precisava ter um sistema que avaliava a rede, para saber quais eram as necessidades e onde precisava ser investido mais. Sim. Porque você olhar o tamanho do país, você tem que ter algum parâmetro de avaliar as mesmas variáveis para você ter uma nota que eu estou comparando as mesmas coisas. Sim. A gente tem crítica ao índice também, porque não dá mesmo assim para comparar as mesmas coisas, porque são comunidades e realidades extremamente diferenciadas. Mas, minimamente, você tem um parâmetro para saber onde investir. Então, a política era de onde investir. Então, os primeiros anos, a partir da nota que se tinha no IDEB, haviam políticas públicas federais, programas que vinham para as escolas, exatamente para poder reduzir, às vezes, uma defasagem educacional que tinha um conjunto de estudantes, ou era uma comunidade extremamente carente, como é que você podia fazer programas na escola que pudessem compensar, em parte, outras políticas públicas que não funcionavam naquele local. Certo. Então, tinha um olhar de como é que a gente investe mais nessa escola para ela melhorar. Infelizmente, governos municipais foi onde começou isso mais forte, e alguns estados passaram a ranquear as escolas a partir das notas. Tá. E aí dizer assim, esta é melhor, porque tem maior nota, e aquela é pior, e inverte a lógica da política. Ao invés de ser uma política de avaliação que tem um olhar para onde precisa mais, passa a premiar quem tira a melhor nota, quem já era bom, e punir aquele que mais precisa. Então, essa política de ranqueamento acabou sendo pautada em nível nacional, porque daí eu quero ser o melhor município, porque eu quero ter o melhor IDEB, eu quero ser o melhor estado, porque eu quero ter o melhor IDEB,
mas a gente questiona a que custo esses índices são alcançados e qual a consequência que se dá a partir da avaliação. Então, nosso questionamento, a gente tem questionamentos, a forma de avaliação de ser esta, o único mecanismo de medir qualidade da educação. Esse é um questionamento nacional que os trabalhadores da educação têm, a PP também o faz. Assim, como é que eu meço qualidade educacional? Não dá para ser só por este índice. E pior ainda, ao longo dos anos, a medida, o tratamento político que foi dado aos dados, resultados dessa avaliação. Na verdade, a avaliação é fundamental para que se possam postular políticas públicas. Essa é a origem, né, da ideia do IDEB, e quando você começa a manipular com essa ideia de premiar, com certeza, quem perdeu foram as crianças brasileiras, a educação brasileira. Eu quero passar aqui para o Cid, mas antes disso eu quero citar aqui, nós temos tantas coisas para falar, não sei se nós vamos ter tempo, temos que combinar já aqui um retorno. Mas ainda bem que a professora é muito sucinta, porque são várias coisas que precisamos abordar aqui ainda hoje. Então, nós temos alguns números importantes, né? Nós temos 500 mil de evasão ano, né, de crianças de 0... Que é evasão do ensino médio. Do ensino médio, né? Então, no caso, não é de 0, já é de 12, 13 para frente. É a última etapa. Exatamente. Aquele outro número que você me falou, que vai de 0 a 11, que é Isso de abandono. De abandono, né? Que não estão... De 11 a 19. Exatamente, de abandono. Então, assim, os números da educação, elas são estarrecedoras. Mesmo nos governos anteriores do PT, já era algo que estava se olhando com uma lupa, com muita... Era um dado extremamente importante, e as políticas públicas já estavam ali visando melhorar esses índices. Claro que, como você acabou de falar, os interesses mudaram, né? As coisas, as perspectivas, a forma de analisar os dados pioraram muito. E com isso nós chegamos a esses dados, que são dados estarrecedores. Nós temos os neném também, né? Os que não estão estudando nem trabalhando. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, para a professora, na sequência, também poder falar dessa reconstrução, dessa forma de meios que nós temos aqui com o nosso novo ministro, de poder reavaliar e reconstruir tudo isso. Certo. Cid. Bom, tem um aspecto aí importante, né, que essa evasão muitas vezes está condicionada à situação da família do estudante, sabe? Então nós temos aí a criança que está trabalhando, né? A criança que às vezes está cuidando de casa, né? Os irmãos, está estudando. Então está relacionado com a questão muitas vezes socioeconômica da família, né? Então por isso que você tem que pensar a política pública da educação integrada, né? Certo? Principalmente com as políticas sociais, as políticas de distribuição de renda, né, que é o que a gente faz, né, lá na PP, aqui no metalúrgico, né, são dois exemplos, né, são várias categorias do Paraná, inclusive, né. Então, quando está discutindo salário, né, é o salário do professor, é o salário do metalúrgico, mas é o salário do trabalhador brasileiro, sabe? É a política do salário, do aumento do salário mínimo, né? É o Bolsa Família, que a gente defende, porque tudo isso vai estar relacionado com a construção do futuro cidadão brasileiro. Ele, como trabalhador, né, e ele como, aliás, antes de trabalhador, ele como estudante, né, na sua formação de cidadão e profissional futura, né, e depois como trabalhador. Então, tem que ser integrada a política. E o que nós passamos no país, recentemente, esses números, como você comentou, eles são, já vem de um período maior, mas ele se acentua, né, quando você tem a piora dos indicadores sociais, né? Tanto é que nós temos aí uma parte da população que é os nem, né? O jovem que não está estudando, que não está trabalhando, tá? Porque está desestimulado, né? Porque você não tem uma perspectiva, né, de oportunidade de emprego. Tá? Então, isso afeta, e isso vai... a gente entra num ciclo vicioso, porque
país ele perde, se é uma das coisas mais ricas que o país tem, é a sua população. Sim. Principalmente em termos econômicos, quando a gente fala a PEA, a população economicamente ativa. Então é o seguinte, para você medir o potencial do crescimento do país, você vai olhar o tamanho da PEA, que é a população econômica ativa, a pessoas em idade, que é a PIA, a população em idade de trabalhar, e a população economicamente ativa, os dois indicadores. É isso que determina aí o potencial do crescimento do país. E essa PEA, né, nós estamos falando aqui, população economicamente ativa, ela vai realizar esse potencial se ela tiver educação, se ela tiver saúde, se ela tiver apoio. Né? Então, este é o significado que a gente tem aí da educação exclusivamente, né? Falando aqui, tá? Do desenho do país que a gente quer no futuro. Então, é isso que a APP, ela, né, a Valquíria é a presidenta lá, né? E a gente também trabalhando, sou assessora da APP como químicos metalúrgicos, né? Então, quando está olhando a pauta ali, é a pauta do salário do professor e a pauta pedagógica também. Sim. E do investimento em educação. A gente não pode ver essas coisas de forma isolada. Professora, eu tenho certeza que o nosso trabalhador do chão de fábrica que estamos acompanhando agora aqui, deve estar assim, querendo que a gente toque aqui em alguns temas que são muito delicados, né, para os pais nesse momento. Então, nós estamos falando hoje do novo ensino médio. Esse novo ensino médio, que é uma lei que ela passa a vigorar no governo Temer, ela tem uma, como se fala-se, no governo Bolsonaro agora, ela foi regulamentada, obrigada, professora, foi regulamentada no governo Bolsonaro, e ela está suspensa no momento, mas não está suspenso a nova, o novo ensino médio, não está suspenso. O modelo não está suspenso. Estão suspensos esses documentos, essas formulações, e eu gostaria muito que você nos explicasse, porque é meio confuso para nós entender o que está suspenso e o que não está suspenso, porque a gente sabe que é algo que o governo Lula, que é o atual ministro da Educação, não deve estar exatamente concebendo como uma forma correta. Mas como isso já foi aprovado e teria que ser, né, discutido, revogado em Câmara e tudo mais, porque, se não me engano, houve até uma PEC para o ensino médio, né? Ou não foi preciso de uma PEC? Uma medida provisória. Uma medida provisória, exatamente. É isso. Então, por favor, professora, agora, por favor, nos esclareça em que pé estamos, porque está vigorando o novo ensino médio. Tá. Então, eu vou começar de que pé está. E pode, né? Eu vou começar de que pé está, e aí vou fazer um pouco do contexto até dessa perspectiva do que a gente quer. Então, o debate começou em 2003 sobre esse novo modelo. Então, ele foi extremamente disputado, ainda quando estava como um projeto de lei dentro do Congresso. Quando o Temer vem, ele faz isso por medida provisória, porque não tinha consenso de aprovação. Depois ela passa, então, a ser aprovada e passa a vigorar. Quando foi aprovado todas as alterações, que a gente chama hoje de novo ensino médio, eles alteraram não só o modelo da organização da escola, nessa etapa do ensino médio, mas eles mudaram também financiamento da educação, revogaram legislações que obrigavam, por exemplo, o ensino do espanhol. Eles mudaram a concepção de educação que se tinha para o momento. Tá? Agora, com a entrada, né, na eleição do governo Lula, a pressão toda que foi para a revogação, e que está ainda para a revogação, sim. O que foi suspenso foi o decreto que determinava que o vestibular já fosse feito, o vestibular e o Enem, já fosse feito nos modelos ou no molde do novo ensino médio. Então, isso está suspenso, porque pela regulamentação, você tinha anos de implantação. Claro, o ano que vem a gente já teria o terceiro ano, em alguns estados, quando implantou aqui no Paraná, a gente teve o segundo ano, mas em alguns estados já está terminando a etapa, já está no terceiro ano do ensino médio.
e teria o Enem e os vestibulares pautados por este modelo. Isso foi suspenso até que se discuta o modelo que se quer. Mas por que toda essa confusão em torno de mudar o ensino médio ou não? E a gente volta lá na fala inicial. Tá. É sempre a disputa de para que serve a educação. Tá. Por que a gente tem números ainda tão alarmantes no país de pessoas fora da escola, analfabetos? O Brasil é um dos poucos, acho que é o único país da América Latina, da América do Sul, que ainda não erradicou o analfabetismo. Sim. O Paraguai e outros tantos já fizeram isso há 40 anos atrás, 50 anos atrás, e o Brasil ainda persiste num grande número de analfabetos. Porque a educação, ela nunca foi priorizada para todos e todas. A educação no Brasil, ela começa sendo só para os filhos da elite. E muitos trabalhadores que estão assistindo a gente, se eles hoje estão escolarizados, mas tiveram pais, tiveram seus avós, que moravam na zona rural e, no limite, estudaram até a 4ª série, como se diz. Isso mesmo. Por quê? Porque naquele momento, principalmente no desenvolvimento da agricultura e depois da industrialização, o capital precisava deste trabalhador lendo o básico e fazendo as contas necessárias para fazer o cálculo de quanto era a empreitada, de quanto de mata tinha derrubado. Meu pai sempre diz, nossa, eu aprendi a cubicar na escola, na 4ª série, vocês vão aprender mais. A gente não derruba mais árvore, né? A gente não está abrindo mais terra para poder cubicar, aprender a cubicar uma área. Porque esse conhecimento ele não é mais exigido neste momento que a gente vive do capital. Então, os nossos pais, ou uma outra geração, foi até ali, mas dali para frente não era mais para o filho do trabalhador. Então, o filho do dono da fazenda, até ali estudava naquela escola rural que tinha lá junto com os demais. Depois, o filho do dono da fazenda ia para a cidade estudar. E os filhos dos trabalhadores paravam ali e continuavam na enxada. Quando o Brasil vai se tornar um Brasil industrial, começa o processo de industrialização, aí você precisa ensinar os trabalhadores a mexer com a máquina. Então, a educação passa a priorizar os cursos técnicos, que é o que a gente chama de uma fase na escola de tecnicismo. Uhum. Então, a priorização era dos cursos técnicos, porque você precisava de um trabalhador que soubesse operar as máquinas. Certo. Que momento a gente vive do capital agora? É um capital que olha para o trabalhador e diz assim, eu não quero que você tenha direitos trabalhistas. Nós passamos por uma desregulamentação do direito do trabalho, passamos por uma reforma, é um tal do empreendedorismo, você não precisa de carteira assinada, você não precisa, você é patrão de si mesmo. Para isso, eu também tenho que inculcar nessa nova geração esse entendimento de eu vou ser empreendedor. Eu não tenho que ir à universidade necessariamente. Eu não tenho que... Esses espaços de disputa é o capital quem diz. O capital é que vai dizer assim, onde eu quero o filho do trabalhador? Como eu quero ele? Como eu quero o trabalhador para esse momento? Então, para nós, a disputa do modelo do ensino médio, de toda a educação, passa por isso. O novo ensino médio esvaziou, tirou os conteúdos básicos que nós temos expectativa que os nossos filhos aprendam na escola. Ele copiou um modelo de outros países, mas países que têm educação integral desde a creche. Então, assim, os estudantes de outros países que têm esse modelo, quando eles chegam nessa última etapa, antes da universidade, eles já tiveram uma educação integral a vida inteira. Eles passaram no mínimo 7 horas na escola todo dia. Então, não vai lhes faltar conteúdo nessa última etapa. Aí sim, é hora de pensar profissionalmente o que ele quer fazer. Que é o que, teoricamente, está desenhado aqui, que eles chamam de itinerários formativos. Eu quero me dedicar mais à área de linguagens, mais à área das ciências, mais educação profissional. O modelo não é ruim, mas ele foi copiado de um lugar, de um contexto diferente, e trazido para cá, num lugar em que as crianças estão fora da escola. Em que a gente tem problemas ainda lá na etapa inicial, que não foi resolvido. Então, este modelo não nos serve neste momento, porque os nossos estudantes chegam no ensino médio ainda com lacunas de conteúdo e de aprendizagens que esse modelo não vai dar conta, vai piorar.
Então, o nosso estudante neste modelo vai sair da escola sabendo menos do que o estudante que estava no modelo anterior. Então, e aí a educação profissional foi o filão, porque antes a lei previa que o dinheiro da educação só podia ir para a escola pública. Sim. Então, o dinheiro público da educação só para a escola pública. Na alteração do novo ensino médio, eles permitiram que o itinerário da formação técnica vale tudo. Assim, se o menino estiver trabalhando na empresa, a empresa pode dar a ele uma declaração e isso abate horas na escola. E a empresa passa a acessar o recurso da educação porque ele está fazendo na prática uma aprendizagem lá. Então, não é que ampliou a possibilidade de escolarização para esse estudante, ampliou o acesso da iniciativa privada ao dinheiro da escola. Claro. Então, pode ter mais? Pode, mas não vai montar laboratório na escola, não vai fazer escola técnica. Então, como é que essas empresas precarizam a formação, mas ainda acessam o dinheiro da educação? Então, hoje, o nosso embate no governo federal é do modelo, mas não é um embate tranquilo. Porque é isso, assim, somos nós que defendemos uma educação pública emancipadora, de formação integral, que o trabalhador seja emancipado, que ele vai trabalhar, nós vamos trabalhar. Aliás, Marx já defendia isso, é o trabalho que produz a riqueza. Sim, Né? sim. Nós não negamos o trabalho. Mas, assim, como nós vamos nos inserir neste trabalho? Eu tenho certeza que vocês têm aí, os companheiros aqui, metalúrgicos que estão nos ouvindo, sabem disso. Você vai ter trabalhador dentro da empresa que acha que toda a conquista que o sindicato teve foi o patrão que deu. Sim. Não, porque o patrão deu não sei o quê, não. Para que se filiar ao sindicato? Para que ficar fazendo greve? Para que ficar fazendo... Está na lei virar. Mas são conquistas. Exato. Assim, mas quando é que a gente percebe entender que o trabalhador só vai evoluir dos seus direitos e conquistar? Porque a gente vai disputar na sociedade o capital, a gente vai disputar valores. Isso passa pela nossa formação. E eu, se tenho uma formação alienante, dizer, não, para quê? Tá aí, ó, precisa manter desse jeito. É lá no chão de fábrica que a gente vai ver esse resultado. A dificuldade de mobilizar, a dificuldade de entender o seu papel. Acha que é patrão. Né? Tem um cargo, às vezes, de uma chefia imediata, vai receber um pouquinho a mais, já acha que é o dono da empresa, que é o patrão, você já tem dificuldade de falar com ele. Ele só vai procurar o sindicato quando leva um capote do patrão, de verdade, quando é demitido, Sim. quando perde o cargo, quando Sim. passa por uma situação de assédio. Mas essa cultura, ela precisa ser inculcada em algum lugar. E a escola é um dos lugares em que o capital usa para fazer essa formação. Então, a disputa da escola, ela se dá como a gente disputa os valores na sociedade, o tempo inteiro. A gente sempre vai fazer essa luta contra-hegemônica para disputar a escola que a gente deseja para os nossos filhos. Então, o ensino médio está nesse bojo. Então, hoje eu tenho todas as forças do capital em cima do MEC, dentro do MEC, infelizmente. Fazendo lobby. Fazendo um lobby, fazendo uma pressão imensa. E aí eles são maioria no Congresso, Claro. porque agora precisa passar por alteração no Congresso. Então, eles são maioria no Congresso. Então, ou a gente vai negociar uma medida que possa ser aprovada, mediando este modelo, ou a gente tende a perder no debate no Congresso, porque daí é o capital que está lá. A nossa representação no Congresso ela é pequena, infelizmente, é de trabalhador. Então, a gente faz a pressão no MEC, por isso que mesmo que não vai revogar tudo, nós fizemos agora no dia 9 um ato em Brasília, com uma audiência no MEC, todo o país inteiro, porque agora é a disputa. Assim, nós temos um governo eleito por nós, de uma linha de um olhar cuidadoso do trabalhador, mas ele é um governo em disputa. É claro. Então, nós temos que continuar fazendo as pressões, porque o capital está fazendo a parte dele. E a gente tem que disputar as definições e as decisões que esse governo vai tomar. Professora, primeiro que você está dando uma aula aqui, né? Estamos... Professora! Não. Cid, a gente já ouviu esse segmento da escola, talvez você que está lá assessorando, né? Mas a gente aqui, eu que acabei de fazer um curso de pós,
mas eu ainda não tinha visto com esse olhar de que forma nosso ensino médio é composto. E para você, trabalhador que está aí na sua casa, trabalhou nos acompanhando, a gente sempre fala aqui, professora, que a gente precisa de fazer o seguinte, que nós temos que ter uma consciência política, que nas eleições devemos não só ficar ali naquela polarização maluca com o presidente, mas ficarmos atentíssimos aos nossos deputados e deputadas federais, aos nossos senadores e senadoras federais, ao nosso Congresso Nacional e, claro, pense aí também nas câmaras de vereadores e nas assembleias estaduais. Não é só o governador, eu quero dizer que não é só o governador, não é só o prefeito, não é o presidente da República. Como nós estamos, graças ao bom Deus, no sistema democrático, é super importante nós termos esse apoio dessas casas. E a gente fica aqui pensando assim, né, que tem lá a bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada do agronegócios, e nós também temos que pensar, assim como nós temos que eleger trabalhadores para que possam lutar, mas também a educação, gente. Porque eu nunca tinha, não, estou aprendendo aqui, nós aprendemos todos os dias, professora. E está sendo assim uma aula para mim, e creio que para quem está nos acompanhando aqui também, entender a nossa consciência política, como ela é importante, como uma coisa, somos uma grande engrenagem, somos, né, professora? Somos. Acho que o símbolo de vocês é bem isso, né? Assim, as engrenagens que vão se... E que nós precisamos, né? Renata, eu vou pedir que você me mande algo aqui no meu WhatsApp, para eu poder ver o que você... A nossa técnica Renata está me mandando aqui algumas coisas, então eu preciso ver o que ela precisa, né? Que deve ser algo muito certo. Tem um recado na tela ali. Ah, tá. Então me ajude, porque daqui também... Olha, viu que importante? O presidente nos prestigiando. Ai, eu agradeço. Nossa, é muito chique o presidente nos prestigiando. Presidente, estamos aqui fazendo o máximo. Espero que você esteja assistindo, que você esteja acompanhando. E eu vou ver aqui com a Renata, para a gente poder aqui comentar, vamos lá, assuntos que desgastam o governo do Paraná. Né? Então... Mas eu acho que eu vou pegar ali o gancho do presidente, que é isso, assim. Nós vivenciamos esses últimos 4 anos, e eu acho que essa fala tua de quem a gente elege é extremamente importante. Sim. Porque quando o Ratinho faz a opção de trazer o secretário Renato Feller para cá, né, que implanta um outro modelo educacional, que é um pouco disso que a gente está discutindo, também tem esse olhar do que eu quero para a população paranaense. Ali, naquela matéria que você passou inicialmente, a denúncia era de que para chegar no primeiro lugar do IDEB, o Paraná teria manipulado as informações. Sim. Eles, na realidade, passaram a controlar mais a escola e a impedir evasão, impedir reprovação, para chegar naquele número. Só que essa retirada, e aí eu vou depois passar para o Cid, essa retirada dos estudantes para que ele não caracterize que eles estavam faltando, sim, ou que evadiram, impacta no orçamento da educação. Porque o Estado e o município recebem o Fundeb, que é o nosso fundo de manutenção da educação básica, ele paga por matrícula. O Paraná tem perdido dinheiro com esta medida no Fundeb, porque como o estudante que falta, em vez deles fazerem todo... Tem hoje uma busca e tudo mais, mas eles tiram ele do sistema para não aparecer depois nos resultados finais como evadido, como o Paraná teve uma grande evasão, esse aluno também não conta depois na matrícula para receber o recurso do Fundeb para o Estado do Paraná. Entendi. Então, é uma engrenagem. Então, assim, um controle. Eu vou evitar usar a palavra manipulação. Sim. É um controle que eles pegaram das variáveis que chegavam à nota do IDEB. Então, passa a treinar o estudante para fazer a prova, porque daí é o que menos tem controle, o estudante vai ter que fazer, sim, responder à avaliação, mas eles passaram a treinar o estudante a fazer essa prova. E aí, as escolas, basicamente, têm uma pressão imensa para não reprovação,
para criar mecanismos na escola de que o aluno não fez nada, aí ele faz uma prova e vale para a nota inteira. Sim. Então, assim, para nós, o complicado de ter a centralidade no número do IDEB é isso, porque aquele estudante que tem dificuldade de aprendizagem e que precisaria de um tempo diferente, de uma atenção diferente, essa escola não está mais pronta para ele. Certo. Porque eu preciso todo mundo no mesmo ritmo, a padronização, eu preciso todo mundo no mesmo ritmo, no mesmo momento, para responder a mesma coisa, para eu ter a nota lá em cima. Então, a escola pública, que é exatamente para essa criança, que tem tempos diferentes, condição social diferente, ela vai excluindo esses, ao invés de incluí-los e poder dar a ele a condição de uma escolarização. A gente brinca, a escola privada seleciona. Claro. Então, primeiro corte quem pode pagar. Então, assim, se eu posso pagar, eu já tenho uma condição social melhor do que a grande maioria. Então, na escola pública, a gente atende todos, literalmente todos. E para fechar a minha fala, assim, os países que são hoje usados como referência na escolarização, em todos esses países a escola é pública, não existe escola privada. Então, assim, do filho do doutor, do presidente, não sei quem, está na escola pública. Todo mundo, do trabalhador ao médico, do trabalhador ao prefeito, é todo mundo na escola pública. Não existe escola privada na grande maioria dos países da Europa ou dos países que têm o melhor índice na educação, ou a melhor educação do mundo. Então, a gente quer o resultado de lá num modelo, numa sociedade muito diversa ainda e muito desigual, como a gente tem no país. Com certeza. Então, aqui, ó, com a ajuda da Renata, eu quero aqui também agradecer, além do prestígio do nosso presidente, dos nossos dirigentes que estão nos dando olá. Eu acho que todo sindicato é assim, né? Esse sindicato aqui ele é extremamente quente, sabe, professora? O trabalhador e a trabalhadora metalúrgicas, eles são solidários e eles acompanham, assim, com muito respeito, o trabalho do sindicato, né? Tanto lá no chão de fábrica, lá na porta de fábrica, como eles nos dão a maior força, né, Cid? Nós fizemos agora a eleição, agora no mês de julho, e nós tivemos um programa aqui segunda, terça e quarta, e todo mundo participando. A gente transmitiu pela primeira vez no Brasil, professora, uma eleição sindical ao vivo. Nossa. Sim, o Cid participou, nós tínhamos programação aqui o dia inteiro. Sim, era do começo que saíam as urnas, né, Grazi, até que retomavam no final da tarde, e também a gente colocava as imagens dos trabalhadores lá. Né? Nós temos aqui o sistema de votação, o SMC. Como é que é, Grazi? SMC... Vota SMC. Não, Vota SMC. Nós temos o sindicato desenvolveu um programa aqui internamente. Sim, e é um programa que ele é aprovado pelo Ministério Público e tudo mais, sabe? Então, ele já é utilizado em todas as negociações e nas nossas eleições aqui foi assim, um exemplo de democracia, de participação. No que, até para que haja um exercício para os nossos trabalhadores de que as urnas do Brasil, o sistema é um sistema confiável, e o nosso também. No que terminou, segundos depois já sai lá quem venceu, tudo certinho, dentro da paz, da tranquilidade. Muito bacana. Mas nós vamos aqui para um outro tema agora, muito importante também, para quem está nos acompanhando, que é a questão também do transporte escolar. Eu vou te passar aqui uma vivência que eu tive, fazendo uma matéria no ano passado, 2022, nós tivemos uma comunidade indígena aqui, ali na região do Piauí. Não me recordo agora o nome da comunidade. Mas conversando lá com o cacique, ele olha só que importante, né? Que nos recebeu lá foi o cacique e a professora. Quando eles souberam que nós íamos, era essa a delegação de recepção, era essa, o cacique e a professora. E ele falou das questões, das dificuldades de saúde, mas ele falou que fechou a escola próxima dali, próxima que ficava assim, 4, 5 quarteirões, 500 metros em média, já não é tão próximo assim. Mas que fechou a escola e, naquele momento, fechou a escola e fechou o transporte público para aquelas crianças também. Então, estavam assim, ó, os pais estavam levando de forma coletiva as crianças, para dar segurança, né, porque de várias idades,
eles faziam assim, eles se cotizavam. Um dia um pai levava 10 crianças, outro dia outro. E nós sabemos que essa questão do transporte escolar também tem sido um problema da evasão escolar. As crianças moram longe, não há dinheiro, não há recursos para pagar o nosso transporte, nós sabemos o custo que ele é. Você faz um pouquinho desse tema também, professora? Acho assim, o transporte escolar a gente pode dividir ele em dois grupos, o urbano e o rural. Então, ali a partir da década de 40, nós vamos ter a mecanização na agricultura, né? Vai ter toda uma revolução na agricultura, e o que a gente chama e classifica aí a partir de 40, 50, 60, do êxodo rural. Então, que é a vinda de quem estava no campo para a cidade. Até então, a gente tinha uma grande quantidade de escolas no campo, porque as pessoas moravam no campo, né? Nós tínhamos mais população no campo do que na cidade. Sim. Quando você passa a ter uma vinda das pessoas para a cidade, mesmo que obrigadas, porque você passa a ter uma outra forma de fazer agricultura e aquele trabalhador não tem mais trabalho Sim. lá, então algumas comunidades continuaram ainda resistindo no campo. Uhum. Hoje, a retirada e o fechamento de uma escola do campo, ou no que está no campo, ela ainda é fruto deste olhar de que eu não quero as resistências de comunidades lá no campo. Porque a escola, ela mantém uma comunidade viva. Porque você tem lá, mesmo que as pessoas morem nos sítios ali do entorno, tem a escola, a igreja, o boteco, a merceariazinha, o campinho de futebol. Você tem ali, e os pais, tendo um lugar que a criança vai estudar próximo do sítio, ele se mantém lá. Agora, quando ele precisa colocar a criança 5 horas da manhã dentro de um ônibus ou de uma Kombi ou do que for o transporte, e essa criança vai ficar 2, 3 horas numa estrada para chegar na escola às 8, daí sai ou às 7, que agora começa normalmente às 7, aí eles têm que levantar mais cedo ainda. Alguns, para chegar onde o ônibus passa, ele já teve que andar 3, 4, 5, 6 quilômetros, 7 quilômetros para chegar onde vai passar o ônibus. E aí, pegar esse... Então, a nossa defesa sempre foi a manutenção das escolas o mais próximo do estudante possível. Porque mesmo que eu tenha, por exemplo, a gente tem algumas comunidades rurais, principalmente de assentamentos, que a escola é nuclearizada, como a gente chama. Então, ela está na comunidade rural, mas ela atende vários sítios ou várias áreas. Então, você tem um transporte intracampo, que só faz para pegar as crianças no campo mesmo e levar para aquela escola do campo. Quando você tem o deslocamento dessa criança para a cidade, isso para nós é muito penoso. Porque é isso, assim, você vai ter desde pequeno uma criança. E as redes municipais são as primeiras que fecham as escolas do campo, para obrigar todo mundo para a cidade. É mais barato para o sistema não ter escola no campo, porque eu vou ter pouco aluno e tenho que manter toda a estrutura, professores, funcionários, merenda, tudo aquela escola funcionando. Então é mais barato concentrar todo mundo na cidade, numa única escola, e botar o ônibus ou o transporte para buscar as crianças. A nossa discussão é sempre da condição desse estudante, Certo. que desde pequeno vai ter que se colocar, a ter que andar, levantar super cedo em dia de chuva. Em dia de chuva, às vezes não passa transporte, a depender da comunidade que é, ou não tem aula. Então, a gente tem esse problema. Nas cidades, nós temos municípios que têm uma política de isenção da passagem 2 por dia, que é a coisa da ida e volta nos dias de letivos. Tá. Curitiba não tem. Não. Curitiba tem uma política de isenção, mas você precisa comprovar que é baixa renda, né? Naquela política toda que a prefeitura tem. Então, a grande maioria dos estudantes que já tem um certo, né, padrão, nem é o rico, é o pobre ainda, mas como ganha para cima da faixa que a prefeitura considera, precisa pagar o transporte. Nós não temos transporte escolar fazendo aqui na rede estadual, principalmente. Digo isso porque o meu precisa ir à escola e usa o transporte público, então todo sagrado dia a gente paga agora, né, R$12 para ir e voltar, né, para fazer. Sim. Então, isso pesa no orçamento de uma grande maioria
né, da população. A rede estadual, a rede municipal também trabalha assim, no centro urbano, em manter a matrícula o mais próximo da casa da criança. Então, as vagas são distribuídas por o que a gente chama de georreferencial. Mas aí, se eu não quero que meu filho estude naquela escola que é perto da minha casa, e tem vários pais aqui em Curitiba que fazem essa opção, não é nem porque a escola é boa ou não, porque o pai passa o dia todo no centro da cidade, porque vem para o trabalho. Então, é mais fácil ele vir e trazer a criança, e ela está numa escola perto dele, de onde ele trabalha, aqui da casa. do que na casa, porque Sim. na casa a criança vai ficar sozinha. Ela vai ter que se organizar para ir sozinha, voltar da escola e ficar sozinha. Então, as escolas do centro, elas acabam também sofrendo uma pressão de fechamento, porque se a gente olhar o número de crianças que moram em volta dessa escola, não tem, mas você tem uma procura grande, porque são os pais que vêm dos bairros e trabalham o dia todo aqui. Aí, como eu não matriculei perto da escola da minha casa, eu tenho que pagar o transporte. Aí, não tem, porque, teoricamente, a escola que o Estado definiu para mim era pertinho da minha casa, eu não precisaria de transporte. Mas como eu quero a escola do centro, então é por minha conta e risco pagar o transporte. Então, é toda uma política que tem um certo padrão de economia, Sim. mas não olha a condição do pai trabalhador e da mãe trabalhadora e da segurança dessa criança, que é muito mais fácil, ela está mais próxima de mim, numa escola central, o dia todo, que tem projetos, que tem programa, ou funciona o dia todo para atender. Então, hoje tem um financiamento, vem um recurso do governo federal, o governo estadual, ele também tem uma contraparte, que daí repassa para os municípios para poder bancar toda essa logística. Mas as prefeituras têm fechado escolas para ser mais barato. Eles preferem fechar a escola porque é mais barato trazer a criança para a cidade do que manter a escola lá próximo. E aí manter ali aquele núcleo, né, minimamente aquele núcleo urbano ou rural, mas uma comunidade que se mantenha ali. Professora, quer fazer um comentário? Não, acho que é isso aí mesmo, né? Que, aliás, tem um comentário que até o Boquinha comentou inicialmente, né? Que quando o Estado ele perde, ou o município perde matrícula do aluno, né? O Fundeb foi uma forma de financiamento da educação aonde se tem mais matrícula, mais o município recebe retorno do Fundeb. O Fundeb é um bolo, né, de dinheiro, de recursos que é arrecadado e depois é feita a distribuição lá. Então, ele foi no sentido de incentivar, né, a criança, o jovem na escola. Né? E o Paraná, por exemplo, tem uma política que não tem essa política, né, de retenção do jovem na escola, da criança na escola. Então, o Paraná perde, a gente fala, o sistema perde, né, 2 bilhões de reais ano, que acaba indo para outros municípios, porque o Estado perde e o município ganha, porque os municípios acabam tendo esse balanço, né, mais matrícula, então há essa perda aí. Uma parte dos municípios recebe esses 2 bilhões. Então, vem muito desse, o que foi o balanço dessa última gestão aí, que o FEDER tocou aqui, na Secretaria da Educação, que isso se acentuou. Né? E um outro aspecto também é o seguinte, né? Estava ali alguém falando, né, como essas políticas desgastaram o Paraná. Olha, a gente vê na propaganda da televisão do governo Ratinho, e foi na gestão do FEDER também na educação, certo? Muita propaganda do Paraná. Mas nós fizemos um levantamento, né, vou querer lá, o Paraná ficou na 24ª posição no crescimento de recursos para a educação, né, no período do primeiro mandato do Ratinho aí, e na gestão do FEDER. Então, é um modelo que foi vendido para o Brasil de sucesso, mas que, na verdade, a gente vê assim, que coleciona números de sucesso. Né? E quando vai observar os números de sucesso que foi vendido, né, como case de sucesso aí, essa gestão, a gente começa a ver essa desmontagem aí do que foi aí os números que não respondiam realmente assim, a uma realidade. Tanto é, eu sempre digo, e a gente dizia, inclusive, na gestão passada, isso não é um modelo. Quando é um modelo bem construído, ele permanece. Nós falamos assim, esse secretário vai embora daqui
e essa política vai vir outro, que vai E vai atormentar São Paulo. Ele é de lá, deixa É ele uma lá. coisa que você não pode. Ele vai sair daqui, acho que você vai falar, e vai acabar. Não, gente. Ainda tem aquela população. Eu senti dessa maneira, porque, professora, a gente percebia aqui a luta do seu sindicato, do enfrentamento daquele período, e comentamos aqui, inclusive, né, na nossa roda aqui interna, de que pena, né, que dó da população lá de São Paulo, daquelas crianças, meninos e meninas, adolescentes, que vão passar por toda essa questão de... Pode A falar. diferença é a imprensa paulista. Então é o seguinte, né? A diferença é a imprensa paulista, é verdade. É verdade mesmo. Não, tudo isso que está sendo falado em São Paulo, dito lá, a PP denunciou, né? Foi parar na Globo News, inclusive. Não, mas assim, denunciou, mas não tinha essa repercussão que tem lá em São Paulo. Mas assim, o Paraná, ele não tem um projeto educacional assim, né? Aliás, nos últimos governos aí, né? Então é o quê? São políticas educacionais que o secretário pensa, e pior, hein? No período do FEDER, né? Isso aí foi sendo montado, ele foi fazendo testes, ele foi apostando em coisas, né? Uhum. E daí, porque estava sendo feito ali na hora, ele acordava, pensava, vou implementar essa ideia. Cid, a minha técnica aqui está me passando os horários aqui são bem... Como temos uma programação na sequência, Sim. então, assim, nós temos aqui em torno de 5 minutos, né? 5 minutos para fechar. Eu preciso muito, professora, falar sobre a questão da segurança, não, da insegurança nas escolas. Não dá para a gente fechar aqui, ignorando o que aconteceu no Brasil no início desse ano, no final do ano passado, para a gente fazer assim. E eu ainda preciso aqui falar mais uma vez, antes de passar, eu quero falar mais uma vez do programa. Perdão, não, vou passar agora para você, na sequência eu vou falar do programa do meu colega que vem na sequência. Pode falar. Então, bem rápido. Não, tranquilo. Porque a gente já comentou muito do modelo de sociedade. Sim. E isso responde exatamente a esse período que nós vivenciamos nesses últimos Certo. 6 anos. Como a violência, ela foi a via mais incentivada para a resolução de conflitos e para tudo, e foi armar a população. Então, você não tinha uma política pública que incentivava o diálogo. Então, aquilo que nós já temos, infelizmente, na raiz da nossa sociedade, da própria violência, ela foi incentivada. E o lugar da visibilidade e que choca é a escola. Sim. Então, um lugar sensível é a escola. A gente não viu ninguém atacando um quartel, ninguém atacando qualquer outro espaço. A violência explodia lá porque era da visibilidade e da sensibilidade. Então, tem uma série de elementos que envolvem esse tema e que a gente pode vir conversar em um outro momento específico, porque também gera uma insegurança muito grande dos pais e mães, né, e na comunidade. Acho que ele merece um destaque um pouco maior, mas assim, a escola em si, ela não é violenta, ela vai refletir as violências que a gente vive na sociedade. Então, mas tem muitos elementos que envolvem isso, e assim, é um investimento em políticas públicas, da vigilância, a segurança fazendo o seu papel, a educação fazendo o seu papel, que a gente vai diminuindo essas possibilidades de ataque às escolas. Com certeza. Eu gostaria aqui de fazer um chamamento, professora e Cid, porque a gente aqui, tipo, os pais, a gente não para, né? Então, nós temos, no momento, um campeonato de futebol que está acontecendo, e eu quero falar dele agora. Então, domingo, dia 20 de agosto, inicia a fase de grupos da Série Prata e Ouro. Como podemos acompanhar na última terça-feira, no nosso sorteio que tivemos aqui, aliás, um programa transmitido pelos meus colegas aqui, que ficou brilhante. Então, os jogos serão na Chácara, a partir das 9 horas da manhã, e no Ipiranga, a partir das 9h30. Tem estrutura para as crianças, churrasquinho, é uma graça, professora, você precisa de ver. A nossa chácara é muito gostosa, e daí, como tem o jogo do campeonato, eles levam a família, e fica aquela criançada, tem os brinquedos, e quando tem um sol, então, que Deus nos abençoa com o sol, é maravilhoso, tá? E também aqui, ó, tudo sobre o campeonato você encontra no cimec.com.br/futebol, tá?
Também aqui nós estamos... importante também lembrar que nós temos o aplicativo Copa Fácil, onde tem resultados, tabelas e comentários. Só baixar na loja do seu celular, tá, gente? Nós temos também aqui a 4ª etapa preparatória para o professor da corrida rústica. Sim, estamos com corrida rústica, começamos esse ano, eu também participo como corredora e é maravilhoso. Então, vamos lá. As primeiras etapas preparatórias foram um sucesso e já estamos prontos para a 4ª, que será no dia 26 de agosto. Fora esse sábado, próximo sábado, às 7 horas da manhã, em Araucária. Iniciamos em São José, fomos a Matinhos, depois passamos por Fazenda Rio Grande, e a nossa 4ª etapa vai ser em Araucária. E o legal é que tudo isso assim, é muito organizado, os governos municipais assim, dão total segurança para o evento. Não, é super, super, super bacana. E eu agora aqui, né, porque a minha técnica depois não pode brigar comigo, então eu não posso deixar nada que deve ser falado aqui. Então, assim, nós teremos na sequência agora o André, né, o nosso colega André, que vocês já conhecem, que está sempre conosco, que está fazendo, né, o SMC Notícias até. Eu estava fazendo a live SMC, o André fazendo o SMC Notícias. E hoje o André também vai inaugurar o horário dele aqui no SMC News, com o programa SMC News Database. Vai falar sobre o campo empresarial da área de Araucária, tá? Vai começar a luta. Então, a gente espera que a nossa audiência fique aqui, é só alguns minutinhos entre um programa e outro, por uma questão técnica, mas vamos assistir o nosso companheiro, porque aqui o empresarial está vindo, né? Nós temos aqui várias datas bases aqui, porque são vários setores, agora em setembro a gente já vai começar com as montadoras. Setembro, as montadoras, né? Me ajuda aqui, então. Setembro, as montadoras, depois... Outubro, máquinas e equipamentos. Máquinas. E dezembro, daí o setor metalúrgico. Então, aqui o corre começa agora e é importante que vocês acompanhem. Eu vou pedir então para passar também aqui um vídeo sobre o SMC Pay, para eu poder encerrar o programa no final. Com você, Renata. Delivery na rede Fidelidade é com o SMC Pay. Com o seu SMC Pay, você realiza os pagamentos dentro da rede Fidelidade em qualquer lugar, a partir do seu celular. Assim, fica ainda mais prático fazer aquele pedido no restaurante, mercado, farmácia e receber tudo no conforto do seu lar. Você pode efetuar o pagamento previamente, durante o pedido ou no momento da entrega. E no mesmo instante, o estabelecimento já recebe a confirmação da transação realizada. Solicite o uso do SMC Pay quando fizer pedidos nos estabelecimentos da rede Fidelidade que entregam em casa. E não se esqueça, para utilizar seu SMC Pay, basta acessar pelo seu celular o site smcpay.com.br, preencher os campos solicitados e pronto. Qualquer dúvida, estamos à disposição para lhe atender no cimec.com.br/atendimento. Obrigada. Eu quero agradecer muito, Cid, parceiraço de todos os momentos. Estamos aqui inaugurando um programa novo, que você vai estar sempre aqui nos ajudando, porque é um espaço de economia e política, e a gente aprende muito com esse menino aqui. Então, já se prepara suas tardes e já sabe que não dá para ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Ai, não dá. Professora, que prazer tê-la aqui. Prazer, olha, demorei para encontrar, mas eu sempre soube, eu tinha a expectativa que seria perfeito. E você trouxe, assim, professora, um conteúdo muito rico. Falamos sobre educação, sobre a importância, sobre consciência política, para que os pais possam ficar atentos. Temos que ter paciência com o governo, porque ele chega com as luzes apagadas, precisa que nem uma casa que foi, né, revirada, tem que ter paciência para poder reestruturar as coisas, né, Cid? Sim. Mas, ao mesmo tempo, você elucidou aqui, nossa, você falou de bom, né, professora? Você falou de educação como poucos. Uma honra, sabe? Uma honra para o nosso rol de temas aqui, assim,
realmente foi extremamente enriquecedor. Eu não vou terminar aqui sem dizer a vocês, trabalhadores e trabalhadoras, da alegria minha de reencontrá-los novamente, que todas, não serão todas as tardes, serão as terças e quintas, nós teremos assim uma grade, né, sempre com os outros colegas também, mas dizer que esse sindicato, a exemplo da categoria, aqui também os funcionários aqui são muito solidários. Então, eu tenho minha editora aqui, a Renata, que está aqui conosco, que edita esse programa, vai editar o próximo que vem depois, tem feito as edições também dos programas de domingo, mas nós temos aqui uma equipe muito grande, né? Vocês sabem como é que é o sindicato? Sim. Os colegas, eles têm, olha só, a Grazi mesmo, que está aqui na sala, aqui nos ajudando, sem ela não teria o programa, aqui também, né? Ela faz parte da equipe da presidência, então, presidente, muito obrigado, porque ele está nos cedendo, né, um quadro importantíssimo para estar aqui conosco nesse momento. Aí nós temos a Cláudia, nós temos a Regina, que é a mãe da nossa editora, que também nos ajudou com toda essa montagem aqui, a Clarice, Marcelo, os meninos, o Jaque, o Santiago. Eu sei que a gente começa a falar nomes e acaba esquecendo, mas a Grazi Moraes também comprando as coisas. É fundamental que a direção tenha ideia, mas que os colegas eles saem das suas funções costumeiras para fazer as coisas acontecer. E eu espero muito que vocês tenham gostado, porque assim, eles trabalharam bastante para nos colocar no ar aqui às 2h30 da tarde, né? E nós também aqui buscando o melhor conteúdo possível. Então, saibam que tudo isso é fruto de um esforço coletivo. E eu estou louca para ver agora também a estreia dos meus colegas, né? Porque é uma coisa nova. Cid, dá tchau para todo mundo, meu bem. Então, até breve, né? No próximo programa aí, próximos programas que virão, para a gente continuar com esses debates interessantes aí para a vida do trabalhador e trabalhadora da base que estamos. Obrigada, professora. Também quero agradecer, parabenizar o sindicato e toda a direção pela iniciativa de comunicação com a categoria, né, e nos colocar à disposição para que pudermos ajudar aí nos debates e nas lutas conjuntas. Com certeza, professora, é o primeiro de muitos encontros. Eu sempre muito grata a você, trabalhador e trabalhador, que estão no nosso chão de fábrica. Pelas redes sociais, nos acompanhar. Com certeza, a professora também ela vai lá divulgar na base dela. Então, a gente fala aqui com trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil, do mundo, que está nos acompanhando aqui. Somos gratos pela sua audiência, pela sua atenção, nossos dirigentes, presidente Sérgio Bútica e executiva. Meninas, obrigada, tá? Foi sensacional. Um beijo para todos e até na terça-feira de semana que vem, às 14 horas. Um beijinho para todo mundo. Valeu. Obrigada, Renata. Obrigada, Graça.